Direitos da personalidade. Olha só. Voltamos para a personalidade, hein, meus amigos? Aqui é tranquilinho, simplesinho, hein? É rápido, é direito de personalidade, parte geral do Código Civil, de uma forma bem simples, bem tranquila, diretamente focada naquilo que normalmente cai no exame da ordem. Quando eles cobram direito de personalidade, quando eles cobram capacidade, eles falam de emancipação, eles falam de capacidade, incapacidade absoluta, incapacidade relativa, capacidade plena, eles falam da morte, eles falam dos tipos de morte, vamos recordar os tipos de morte lá. Quais são os tipos de morte? Lembra? Falei ainda há pouco, hein? Morte real, morte presumida, morte civil, comoriência e morte simultânea. Ok? E aí nós falamos aqui em direitos da personalidade. Primeiramente que nós temos que entender, senhores, os direitos de personalidade, vou grifar aqui mais uma vez para vocês, eles são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podem sofrer limitação voluntária quanto ao seu exercício, a não ser nos casos previstos em lei. Então você não pode transmitir o seu direito de personalidade para outra pessoa. Você não pode renunciar ao fato de que você está vivo, que você é uma pessoa. E você também não pode ter ele reduzido, a não ser nos casos previstos em lei. Esses direitos também são indisponíveis. Eu não posso dispor desses direitos em favor de outra pessoa. E são imprescritíveis. Eu não posso, não há um prazo prescricional para eu buscar a tutela jurisdicional de qualquer coisa relativa ao meu direito de personalidade. A qualquer tempo eu posso fazer isso. Tem faceta pública, sendo de interesse do Estado, e que não sejam vilipendiados. Ok? E aí tem, no artigo 12 do Código Civil, pode exigir, a cessação da ameaça ou da lesão ao direito de personalidade, bem como reclamar perdas e danos. Olha aí, uma matéria introdutória aí, já a gente abrindo um precedente para no futuro, quando a gente gravar aqui e falar com vocês, a gente tiver nosso bate-papo sobre responsabilidade civil. É um tema muito bacana. Sem prejuízo de outras sanções previstas em leis. A proteção, inclusive, da pessoa do morto. Olha só, né? Você pensa assim, o morto, ele perdeu a sua personalidade. Ok. Ele morreu, tá juntinho de Papai do Céu, tá lá descansando bacaninha, muito legal, mas há uma proteção à personalidade dele. Não é porque a pessoa morreu que eu posso difamá-la. Não é porque a pessoa morreu que eu posso expor a imagem daquela pessoa indevidamente, sem autorização dos seus entes queridos. Não é porque a pessoa morreu que eu posso fazer o uso daquele corpo daquela pessoa sem a devida autorização. A não ser para fins científicos e a não ser quando a pessoa não protesta por aquele corpo. Se a pessoa não protestar aquele corpo, aí tudo bem, sendo usado para fins científicos, pode dispor. Agora, existe direito de personalidade. Então, olha lá, a proteção, inclusive, é a pessoa do morto, sendo ele violado de sua dignidade, terá legitimação para requerer as medidas cabíveis, o cônjuge sobrevivente. Ele já morreu. Ele já morreu, meus amigos. Então, o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral, até o 4º grau. Parágrafo 12, artigo 12, parágrafo único do nosso Código Civil. Código Civil, Lei 10.406/2002. Código Civil, Lei 10.406/2002. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui de novo, que ainda ficou um pouco sujo aqui. Opa! Beleza. A dignidade é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Dedicada à pessoa, deve ser reconhecido o direito próprio de sua condição humana, sendo-lhe assegurados bens e valores personalíssimos, como a integridade física, psicológica, honra e imagem. Como falei, direito de personalidade, integridade física, integridade psicológica, honra, imagem, são direitos indisponíveis, irrenunciáveis, intransmissíveis, imprescritíveis. Você não pode dispor, você não pode renunciar, você não pode transmitir isso para outra pessoa, e esse direito é imprescritível na forma da lei.
O Código Civil traz um regramento básico sobre esses direitos intransmissíveis. São direitos de personalidade que não podem sofrer nenhuma limitação voluntária quanto ao seu exercício. Tais direitos também são indisponíveis, têm faceta pública, interesse do Estado que não sejam vilipendiados, para a proteção dos direitos relativos à dignidade humana e mecanismos de prevenção, que são muito importantes. Vamos lá, no que tange a integridade física, o Código Civil traz a regra do artigo 13, vou marcar aqui para vocês. Está aqui, revendo aqui os conceitos principais do direito civil, que às vezes são cobrados no exame de ordem, que é a disposição para o próprio corpo em vida. Como regra geral, salvo por exigência médica, é proibido atos de disposição que importem diminuição permanente da integridade física ou contrariem os bons costumes. Bom, isso é um conceito, gente, muito delicado, né? Porque você vê o seguinte, quando a gente fala em ato de disposição do próprio corpo, coisas que, por exemplo, olha só, contrariam os bons costumes, amigos, isso é um pouco estranho, porque que para você pode ser algo reprovável, para aquela pessoa pode não ser. Por exemplo, um corpo totalmente, 100% tatuado. E olha só, já vi em casa aí, alguns programas aí de televisão, que o cara está tatuando o olho. Está enxertando tinta dentro do olho. Eu não vou emitir minha opinião pessoal, vocês estão assistindo o nosso vídeo aí, vocês têm a opinião de vocês ali. Alguns vão achar interessante, outros não vão achar tanto. Então, como é que a gente vai conseguir mensurar o que para um é reprovável e o que para outro não é? Difícil. Bem difícil, né? Então, a lei aí, ela deixa uma margem muito ampla para interpretação, né? Eu não posso, por exemplo, arrancar o meu pé, que isso poderia acarretar para mim uma dificuldade de locomoção, né? Mas vamos imaginar que eu pegasse uma doença, que eu tivesse uma doença e fosse necessário a amputação do meu pé. Por exemplo, diabetes, né? Eu tive diabetes e aí o médico chegou e falou assim, Manso, nós vamos ter que retirar aí a sua perna. E agora? Nesse caso, aí sim há, né, uma possibilidade, uma brecha nesse dispositivo legal aqui, para que eu possa, né, salvar a minha vida. Vamos lá. Olha só, é proibido ato de disposição que importe em diminuição permanente da integridade física. Todavia, será admitida tal concorrência para fins de transplante ou estabelecida em lei. Ou seja, salvo por exigência médica, eu posso mexer na minha integridade física. Até porque o médico, a gente trata isso em responsabilidade civil, né? Que é uma das excludentes da responsabilidade civil, é o estrito cumprimento do exercício, do dever legal. O médico, ele só vai retirar um tumor se ele abrir. Então ele causa lesão em você com bisturi, para ele poder acessar ali o interior do seu corpo e retirar, né, aquela doença, aquela neoplasia, né, no caso de um câncer, que pode custar a sua vida. Então ele vai ter que abrir você. Então, nesse caso, a sua integridade física ela foi ofendida, mas para salvar a sua vida. Estão compreendendo isso, meus amigos? Tá tranquilo? Tamo junto e misturado? Vamos lá, hein? Vamos lá, força na peruca, aqui tem bastante matéria. Então, ó, como regra geral, salvo por exigência médica, é proibido ato de disposição que importe diminuição permanente da integridade física ou contrarie os bons costumes. Essa questão da contrariar o bom costume, ele dá uma margem para uma ampla interpretação. Aí a gente coloca o texto da lei, a gente vai conhecendo o dispositivo e vamos vendo, mas na prática a gente já vê isso aí com outros olhos, ok? Porém, todavia, né, ser admitida do ocorrente para fins de transplante da forma estabelecida em lei especial, a lei do transplante. Vamos lá, eu posso tirar, por exemplo, um rim e doar o outro, né? Me tirou, aliás, se eu tirar um rim, doar o outro, eu morri. Então, vamos lá, eu doei o meu rim para salvar a vida de um parente, eu doei parte eu doei uma córnea, a córnea normalmente quando é falecido, mas enfim, eu fiz um transplante aí para poder, né, vivo ou morto, né, doou córnea, doou coração, tudo para salvar a vida de outra pessoa. Dito isso, meus amigos, vamos partir para domicílio. Domicílio.
Eu queria dizer uma coisa muito legal para vocês aqui. Isso está mais relacionado à parte prática do direito. Eu espero que todos vocês passem no exame da OAB, que vocês se tornem grandes advogados, que vocês ganhem muito dinheiro, tenham muito sucesso com a advocacia. Advocacia aí, principalmente agora nessa situação que nós estamos vivendo aí, que o Estado não está conseguindo pagar ninguém, tá, a coisa está complicada. Não estou desmerecendo o concurso público, ele ainda é muito legal, mas você pode também ganhar dinheiro com a advocacia. A advocacia é você senhor do seu destino. Então você faz as suas regras, você faz a sua conduta. Se você for disciplinado, for capaz, competente lá, for determinado, você vai chegar lá, vai ter sucesso. Uma coisa muito legal que eu vejo no domicílio é quando o advogado coloca lá domiciliado e residenciado, residente domiciliado na rua tal. Uma coisa meio esquisita aí. Cuidado com esse residente domiciliado na rua tal, tal. O domicílio é um plano mais general, mais generalizado, um plano geral. A residência é onde de fato a pessoa é encontrada, tá bom? Eu, inclusive, dei uma palestra lá na universidade onde eu dou aula, falei sobre isso, né, sobre essa técnica, você botar residente domiciliado na rua tal. Não, domiciliado na cidade tal, domiciliado, né, no município tal, onde reside na rua tal. Beleza? Tranquilo? Mas isso aqui é só pra gente ilustrar. Vamos lá, domicílio, vamos pro conceito teórico de domicílio, ok? Domicílio, o domicílio da pessoa natural onde ela estabelece a sua residência. Olha aqui, ó, como eu falei, né, domiciliado e residente, não. O domicílio é onde a pessoa estabelece a sua residência. Olha lá, domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo de quê? Um ânimo definitivo. É ali que eu quero ficar, é ali que eu quero permanecer, é ali que eu quero morrer. Se todavia houver diversas residências onde viva alternadamente, considerar o domicílio qualquer uma delas, que aí é o domicílio plural. Ok, meus amigos? Tranquilo? Então, recordando, domicílio é onde a pessoa natural estabelece a sua residência com ânimo definitivo. E, todavia, se houver várias residências dentro de um único domicílio, nós temos aí o que a gente chama de domicílio plural. Vou apagar aqui. Muito bem, vamos lá. A regra do artigo 71 do Código Civil, quem está com o código acompanhando aí dá uma olhadinha, também é considerado o domicílio da pessoa natural quanto às relações de profissão, onde ela é exercida. É o exercício laboral, o exercício do trabalho, ok? Então, esse domicílio, exercício laboral não, domicílio laboral, domicílio do trabalho, ok? Onde ela está exercida, onde ele exerce a sua profissão, perdão. O artigo 72 do Código Civil, se a pessoa exercitar profissão em diversos lugares, cada um deles constituirá um domicílio laboral para as relações que lhes corresponderem. Caso a pessoa não tenha residência habitual, seu domicílio, né, segundo o artigo 73, é o lugar onde ela foi encontrada. Ou seja, ela mora com um parente, daqui a pouco ela está na casa de outro parente, daqui a pouco ela está na casa de outro parente, está na casa de um amigo. Então, se a pessoa não tem um lugar habitual, ela cada época vivendo com uma pessoa, né, o domicílio será o local onde ela for encontrada. Domicílio voluntário especial, nos casos escritos, poderão os contratantes especificar o domicílio para que exercitem e cumpram os direitos das obrigações deles resultantes, ou seja, também chamado foro de eleição. Isso aí a gente vai lembrar também no direito contratual. Comigo. Vamos lá. Ou seja, trata-se do chamado foro de eleição previsto no artigo 78 do Código Civil. Ou seja, domicílio voluntário especial, nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram direitos e obrigações deles resultantes. Ou seja, trata-se do chamado foro de eleição. Todo contrato tem um foro de eleição onde vai se dirimir as dúvidas inerentes ali ao cumprimento ou execução daquele contrato. E aí partimos para as pessoas jurídicas. O que são pessoas jurídicas? Né? Pessoas jurídicas são entes criados pela lei, olha lá, entes criados pela lei, para que seja facilitada a atuação humana em certas relações sociais, econômicas e jurídicas.
mais uma pergunta, mais um quiz aqui do Gustavo Manso para vocês, meus queridos estudantes, meus queridos alunos, meus queridos companheiros que estão aí nessa batalha, guerreiros aí do Foco da OAB, guerreiros do exame de ordem. Eu falei aqui que as pessoas jurídicas são entes criados pela lei para que seja facilitada a atuação humana nas relações sociais, econômicas e jurídicas. Pergunta para você, meu querido amigo: o condomínio é pessoa jurídica? Pense. Olha o prazo para pensar. Condomínio, Manso, condomínio é pessoa jurídica? Sim ou não? Hã? Se você acha que sim, ligue para 0800 624... Não, desculpa, gente, não tem nada a ver isso aí. Esquece o 0800, não tem 0800. E aí? Hã? Condomínio é pessoa jurídica ou não é pessoa jurídica? O que vocês acham? Olha lá. Pessoa jurídica, ente criado pela lei para que seja facilitada a atuação humana em certas relações sociais, econômicas e jurídicas. E aí? Mais o quiz do Manso aí para o exame da OAB. O condomínio se inclui nisso? O condomínio é pessoa jurídica? Vou dar uma dica: condomínio tem CNPJ. Sim ou não? O que vocês acham? Pensaram? Sim? Resposta depois do nosso intervalo. Bom? Até mais tarde. Não, brincadeira. Isso aqui não é programa de televisão. Vamos lá, queridos. Vamos para a resposta do quiz. Condomínio não é pessoa jurídica. Manso, mas o condomínio tem CNPJ. O meu tem CNPJ, tem conta no banco. Para pagar o porteiro, para pagar o manobreiro, para pagar o zelador, o cara que limpa a piscina. Condomínio não é. É pessoa jurídica? Não. Condomínio não é pessoa jurídica. Condomínio é ente despersonalizado. Ente despersonalizado. O condomínio não tem personalidade própria. Ele precisa do CNPJ justamente para quê? Para que ele possa assinar a carteira dos seus empregados. Isso aí é matéria de direito de trabalho. Depois vocês vão ver quem é o professor de direito de trabalho aí. Tá bom? Então, o condomínio, ele é ente despersonalizado. Ele precisa do CNPJ, evidentemente, para essas formalidades. Claro, assinar carteira, poder contratar funcionários e tudo mais. O condomínio, o espólio, a família, a massa falida são entes despersonalizados, tá bom? Embora o condomínio tenha CNPJ, ele não é pessoa jurídica. Ele está escrito no cadastro de pessoa jurídica, mas ele é um ente despersonalizado. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Espero que isso tenha ajudado aí. Uma brincadeirinha aqui com vocês. A gente faz essa aqui só para a gente descontrair e tudo mais. E focar também na matéria. Também o nosso objetivo é esse, é o foco. Foco na OAB. Foco no sucesso, foco no dinheiro, foco em tudo, parceiro. Vocês vão chegar lá, vão ganhar. Há pessoa jurídica de direito público, externo e interno, e de direito privado. Pessoa jurídica de direito público externo, estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Estado estrangeiro e pessoas que são regidas pelo direito internacional público, meus amigos. Direito internacional público vocês vão ter com o nosso querido amigo Edson Luiz Branco, é um cara sensacional, um excelente professor, maravilhoso. Eles vocês vão gostar. Falei aqui que é direito de família, vocês vão ter com a Litiane, e direito internacional público vocês vão ter aí com o professor Edson. Sensacional, um excelente professor, um cara muito bacana, vocês vão adorar. Então, ele vai tratar disso aqui, ó. Estado estrangeiro e pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, vocês vão aprender com ele. Esse cara sabe, esse cara manda. Vamos lá. São pessoas jurídicas de direito público interno. Aí sim, direito público interno. Olha aí, ó. União, Estado, Distrito Federal, passar para esse lado aqui, território, município, autarquia, inclusive associações públicas no termo da Lei 11.107 de 2005, lembrando, Lei 11.107 de 2005, e demais entidades de caráter público criadas pelo artigo 41 do Código Civil. Então, recapitulando, direito público externo, estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, que vocês vão ver mais adiante com o professor Edson,
cara que é fera nesse assunto, é o cara que domina esse assunto, é o maioral disso aí, meu amigo, é muito bom mesmo ele. E pessoas jurídicas de direito público interno. Aí nós temos União, Estado, Distrito Federal, território, municípios, autarquias, inclusive associações públicas na Lei 11.107 de 2005 e demais entidades de caráter público criadas pelo artigo 41 do Código Civil. E aí partimos para os bens. O que são bens, né? Bem, patrimônio, né? Bem considerado, né? Para efeitos jurídicos, são todas as coisas materiais e imateriais que têm um valor para o homem e possam ser objeto de relação jurídica. Então, tudo que tem valor para o homem, e se tem valor para o homem, ele é que economicamente apropriável. Bem, é tudo aquilo que é economicamente apropriável, ok? E aí, os bens se classificam em, primeiro, bens móveis e bens imóveis. Bem móvel é tudo aquilo que a gente pode ter e trazer conosco. Bem imóvel é o bem que a gente não tem como remover, é o solo e tudo aquilo que é originário do solo. Esse estúdio aqui é um bem imóvel, a câmera já é um bem móvel. Ok? Essas paredes aqui é um bem que eu não posso mover a parede. Se eu mover essa parede aqui, eu vou comprometer essa estrutura aqui. Então essa parede aqui é composição desse bem imóvel. Os bens de natureza. Os bens de natureza são bens que não são bens apropriáveis. O bem de natureza, na verdade, nós temos duas distinções. Nós temos o bem de natureza público, e esse bem não pertence à pessoa, não é? Ele não pode ser apropriado pela pessoa natural propriamente dita, a não ser que ela seja dona daquele espaço onde tem aquela natureza. Do contrário, se for bem de natureza público, ele não pode ser porque ele pertence a todos, é um bem coletivo. E nós temos o bem de natureza privado, que podem ser os frutos. Fruto é muito legal, gente. Fruto nós vamos ver daqui a pouquinho em direitos reais. Tá bom? Fruto nós vamos ver daqui a pouquinho em direitos reais. O que é fruto? Fruto, depois a gente vai lembrar, fruto é tudo aquilo que é produzido pela coisa sem que a mesma perca a sua quantidade, qualidade e forma. Ou seja, fruto é tudo aquilo que é produzido pela coisa sem deteriorar a coisa. E a classificação do fruto é o fruto natural, o fruto industrial e o fruto civil. Fruto natural é tudo aquilo que vem na natureza. Fruto industrial é tudo aquilo que sofreu com a mão do homem, qualquer tipo de manipulação com a mão do homem. E o fruto civil são os rendimentos daquele fruto, é os juros, é tudo aquilo que você comprou. Você tem uma fruta, vendeu aquela fruta, teve dinheiro, aferiu lucro com aquilo ali é o fruto civil. A fruta é o fruto natural, é o bem natural. Então os bens da natureza, que você tem o bem público, e esse bem não é apropriável, porque ele pertence à coletividade, e o bem particular, o bem da natureza privado. E esse bem da natureza privado é o fruto. E aí nós temos os bens fungíveis e infungíveis. O que é bem fungível e bem infungível? Bem fungível é todo aquele bem que pode ser substituído por outro igual ou com as mesmas características. É o bem que pode ser substituído por bem de igual valor, quantidade, qualidade, estrutura, né, altura, enfim. É um bem que você pode substituir por outro com as mesmas características, um bem semelhante. O bem infungível, o bem insubstituível, o bem que você não tem como substituir, ok? O bem infungível é aquele bem que você não tem como substituir. É o bem que ele tem por sua natureza exclusiva, né, personalíssima. Ele, uma vez perdido, ele não tem como ser substituído, ele não é substituído. Por isso ele é o que? Um bem infungível. Perdeu esse bem, meu amigo,
babou, você não vai encontrar outro. A Mona Lisa está no Museu do Louvre e só existe ela. Se acontecer alguma coisa com aquele quadro, já era. Bem de consumo e bens inconsumíveis, ou seja, bens que estão disponibilizados no comércio para consumo e bens que não podem ser consumidos. Bens divisíveis e indivisíveis, como o próprio nome já diz, né? O bem divisível é aquele que você pode fracionar em partes iguais e você não terá perdido a característica do bem. O bem indivisível é aquele que, se você fracionar ele, você perdeu a característica do bem. Tá bom? Bem singular e bem coletivo universal. Bem singular é o bem privado. Pertence a uma pessoa. E o bem coletivo, ele pertence à coletividade. Ok? Pertence à coletividade como um todo. Ok, pessoal? Tranquilos em relação a isso, meus amigos? Beleza? Então, bem, considerado bem para efeito jurídico, todas as coisas materiais e imateriais. Por que é imaterial? O que você imagina como um bem imaterial? Pega o saldo da sua conta bancária. Pegou? Está ele perto aí de você? Ele diz naquele documento ali, ele representa um valor. Mas aquele valor está na tua mão nesse exato momento? Tá na tua mochila? Olha lá, esse negócio da mochila ficou complicado. Tá ou não tá? Não tá, né? Ele tá numa conta. Você sabe que aquele bem existe, mas ele não tá. Ele é simbolizado por aquele, né? Então é um bem imaterial. Ok? Bem imaterial é aquele bem que não é palpável. Ok? Então você sabe que aquele bem existe, está lá. É o exemplo que eu dei para vocês. Mas aquele bem não está ali agora para você. Vamos lá, pessoal. Então, vamos tratar de fato jurídico. Fatos são ocorrências na vida que adquirem relevância para o direito, repercutindo nas esferas jurídicas dos indivíduos. São denominados fatos jurídicos. Os fatos jurídicos dividem-se em fatos naturais, decorrentes simplesmente da natureza, e fatos jurídicos humanos, oriundos da vontade humana. Vamos lá, eu queria dar uma pausa aqui para a gente tratar de uma coisa muito interessante. Lá na responsabilidade civil, que nós vamos tratar isso muito mais tarde, mais adiante, lá em responsabilidade civil, nós temos um evento, uma situação, né, um conceito da responsabilidade civil chamado a força maior. A força maior é uma consequência da responsabilidade civil que acarreta prejuízo à vida das pessoas. Vamos lá, a força maior também é conhecida como Act of God, né, o ato de Deus. É um fato jurídico decorrente da natureza. Vamos imaginar a seguinte hipótese, meus queridos amigos, olha só. Deslizamento de terra, Niterói, Morro do Bumba, Teresópolis, Petrópolis, Friburgo. Foi ano de 2009, 2010 que nós tivemos aquelas tragédias ali, infelizmente horríveis na região serrana, né? E milhares, eu acredito, milhares de pessoas perderam a vida e outras milhares ficaram desabrigadas e tudo mais. Esse evento da natureza, esse acontecimento natural, acarretou prejuízo àquelas pessoas e acarretou uma consequência jurídica na vida delas. Perderam documentos, perderam entes queridos, amigos, perderam o seu patrimônio pessoal, perderam a casa onde viviam e tudo mais. Então, o fato jurídico da natureza são fenômenos da natureza que acarretam ocorrências, que acarretam situações na vida das pessoas. E o fato jurídico humano são os fatos que são oriundos da atividade do homem. Então, atos jurídicos estes que decorrem da vontade humana e podem ser em três espécies. Primeiro, ato jurídico em sentido estrito, praticado pelo homem sem intenção de autorregulamentação, que gera consequência prevista em lei, quer sejam estas desejadas por ele ou não. Por exemplo, reconhecimento de um filho é um ato jurídico praticado pelo homem sem intenção de autorregulamentação, mas que, porém, gera consequência prevista em lei, né, desejada por ele ou não. Ou seja, reconhecimento de um filho é um ato jurídico, que é um ato que vem de um ser humano e que vai gerar consequência na vida dele, independentemente dele querer ou não. Ok? Negócio jurídico é o segundo.
ato celebrado com o intuito de autorregulamentação, quer dizer, o oposto do outro, né? Regulamentação de interesses. E depois é o ato ilícito, ato contrário ao direito. Então, ato, negócio jurídico, negócio celebrado com o intuito de autorregulamentação, e ato ilícito é o ato contrário ao direito. E aí nós falamos em negócio jurídico, vamos tratar aqui os negócios jurídicos de uma forma mais destrinchada, mais separada, mais própria para vocês. Vamos lá. Negócio jurídico, meus queridos amigos, meus queridos OABeiros. Para que seja válido e, portanto, produza regulares efeitos, né, o negócio jurídico requer, primeiro, agente capaz, pessoa que possa ser capaz de responder pelos atos. 2, objeto lícito, a natureza do negócio jurídico tem que ser lícita. Possível, tem que haver possibilidade disso acontecer. Previsão de lei, determinado ou determinável. Ou ele já está determinado no negócio jurídico, ou ele é determinável em tempo futuro. 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Vou repetir só essa aqui, Rian. Corta aqui, tá bom? E aí a gente recomeça daqui. 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Ok? Então, forma prescrita. Ou ainda que não esteja defesa em lei, mas que seja lícito, possível, capaz, determinável, é um dos requisitos para que seja válido o negócio jurídico. Então, definidos também como elementos essenciais do negócio jurídico. Então, esses 3 aqui são os elementos essenciais do negócio jurídico e sua ausência, olha só o que acarreta. Olha aqui, senhores. A ausência dos elementos essenciais do negócio jurídico, ou seja, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Qualquer um desses elementos aqui ausentes acarretaria o quê? A nulidade absoluta do negócio, tá bom? O negócio já é nulo, meus amigos. Acarreta imediatamente a nulidade no negócio. E aí nós temos aqui que eu acho muito bacana e muito importante a gente frisar, que na parte geral do Código Civil, isso também vem tratado aí no exame de ordem, às vezes cai pergunta, mas além do exame de ordem nós também vemos isso aí no direito dos contratos, ok? E no direito das obrigações também. Vamos lá. Defeitos do negócio. Grifei aqui para vocês. Vícios de consentimento ou vícios sociais. Ou seja, ou é o vício de consentimento da parte, ou é o vício social. No defeito do negócio jurídico, estes podem acarretar o comprometimento da produção de seus efeitos. Ou seja, o vício do negócio jurídico, ele acarreta a nulidade ou a produção de efeito, ou seja, para frente. A doutrina fala em vício de consentimento, o erro, o dolo, a intenção, a coação, o estado de perigo e, por fim, a lesão. Vício de consentimento, meus queridos amigos. Aqui, ó, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. E os vícios sociais? Fraude contra credores e, finalmente, a simulação. Os 5 primeiros eles vão gerar a anulabilidade do negócio, enquanto os últimos, o último aqui, ele gera nulidade absoluta. No vício de consentimento, a relação é estabelecida entre as partes contratantes. Não envolve terceiro. Ok? No vício social, a afetação de terceiro no negócio. Ok? E aí vamos tratar. Primeiro, o erro. O que é o erro? O próprio nome já diz, errar, né? Induzir alguém ao erro, levar alguém a erro, é a artimanha de ludibriar a pessoa, fazer com que a pessoa vá a erro. Erro constitui a falsa noção da realidade. Olha aí, o erro constitui a falsa noção da realidade sobre uma coisa ou pessoa por parte do negociante.
em nosso sistema é equiparada à ignorância, né? Ou seja, quando a gente fala em ignorância aqui, meus queridos amigos e amigas, né, nossos queridos OABeiros, ignorância aqui é o total desconhecimento da parte do agente sobre determinada circunstância. Ok? Olha lá, total desconhecimento, por parte do agente sobre determinada circunstância. Tá aí, é o erro, ok? É a ignorância. Tá, vamos lá, vamos adiante. E aí, vou apagar aqui para não ficar confuso aqui para os meus queridos amigos. A gente vai grifando, vai riscando, né? E vai apagando aqui para ficar legal. Beleza? Tranquilos? Aqui pronto, um pouquinho sujinho aqui. Dito isso, senhores, vamos falar do dolo. O que é o dolo? Constitui no vício em que a pessoa consente, né, por ter sido enganada por outrem. Envolve artifício de ludibriar alguém. Ou seja, o dolo, né, a pessoa tem a vontade, a intenção, o ânimo de prejudicar aquela pessoa, de enganar aquela pessoa, de levar aquela pessoa ao erro. A consequência do erro, não é? Ok? Então, é um artifício para ludibriar alguém. Então, lembre-se sempre, meus queridos amigos, quando a gente fala em dolo, a gente fala em quê? Artifício para ludibriar alguém. Ok? Coação. Alguém realiza negócio jurídico, está sendo, vou voltar para esse lado aqui, já vamos mudar de posição aqui, pressionado pelo outro negociante, que ameaça cometer mal grave à sua pessoa, ou, olha aqui, senhores, pessoa da família, ou bens. Ok? Maravilha? Então, na coação, alguém realiza negócio jurídico por estar sendo pressionado pelo outro negociante que ameaça cometer mal grave à sua pessoa ou a pessoa de sua família, também é estendido para terceiros que não estão envolvidos na relação negocial, ou seus bens. Ok? Estado de perigo é quando alguém, premido da necessidade de salvar a si ou pessoa de sua família, mesma circunstância também, também se estende a outra pessoa, de um grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. E já a lesão é a hipótese em que uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, olha a palavra-chave aqui, meus amigos. Quando a gente fala em dolo, a gente fala em artifício, ludibriar. Quando nós falamos em coação, embaixo aqui, falando em coação, nós falamos em pressionar, a ameaça. Quando nós falamos em estado de perigo, nós falamos em necessidade. A palavra-chave é necessidade. E a pessoa necessitando, né, salvar a si próprio ou salvar alguém da sua família, acaba, né, entrando aí, né, praticando um negócio jurídico que está lhe causando um prejuízo. Para configurar o estado de perigo, é necessário que a parte que esteja envolvida tenha conhecimento do risco de vida da outra pessoa. Você imagina só, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um apartamento e estou sofrendo de uma doença. Eu ofereço de vender aquele apartamento e a pessoa me ilude falando assim, olha, eu não tenho esse valor, eu tenho um valor muito abaixo. A pessoa tem esse valor e sabe que eu estou desesperado por dinheiro. Então, configura-se aí o estado de perigo. A pessoa está se valendo do meu desespero, se valendo da minha necessidade de adquirir, de obter dinheiro para poder salvar a minha vida, né? Para poder aferir qualquer tipo de lucro. Ok? E a lesão é a hipótese em que uma pessoa premente necessidade ou por inexperiência, grifei aqui a lesão e inexperiência, obriga-se a uma prestação manifestamente desproporcional
ao valor da prestação oposta. Então vamos lá, vamos devagar. Quando a gente fala em lesão, é aquela pessoa inexperiente. Eu vou provocar uma lesão naquela pessoa. A pessoa está indo comprar um carro pela primeira vez, eu sou um vendedor muito experiente, eu percebo que aquela pessoa nunca comprou um automóvel na vida dela. Aquele carro vale 30 mil e eu chego e falo assim, não, esse carro está valendo 50 mil, e a pessoa vai lá e compra por ele ser inexperiente. Então o valor ofertado pelo carro não foi o valor de fato que foi vendido. Ok, meus amigos? A pessoa se locupletou, se ludibriou outra pessoa, enganou a pessoa, fez, se aproveitou da inexperiência daquela pessoa para poder aferir lucro. Pagar mais uma vez aqui, para que a gente possa... Pronto. Maravilha. A fraude contra credores é causa de anulação do negócio jurídico gerado pela dilapidação do patrimônio do devedor, visando prejudicar o interesse dos seus credores. Ok? Então, anulação do negócio jurídico gerada pela dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, eu sou devedor. Eu tenho meu patrimônio. Eu sabendo que vou ser executado, especialmente judicialmente, o que eu faço? Eu dilapido o meu patrimônio. Eu dou meu patrimônio para transfiro o patrimônio, né, para minha irmã, para minha esposa, para minha sogra. Não, sogra não. Mas para qualquer pessoa, né, próxima a mim. E aí eu vou desfazendo do meu patrimônio para levar aquela pessoa a não ter bens para recuperar algum capital diante do débito que foi feito por mim. Ok? Então, vamos lá para o princípio, hein? Vamos lá para o conceito, que é muito interessante. Fraude contra credores é a causa de anulação do negócio jurídico gerado pela dilapidação do patrimônio do devedor, visando prejudicar o interesse dos seus credores. Poderão alegar tal causa credores, os quirografários, né, ou qualquer garantia de seus recebimentos e seus créditos, e os credores de garantias tornadas insuficientes. Ou seja, o credor que não tem nenhuma garantia do recebimento do seu crédito, quer dizer, não tem nada, não tem pessoa que não tenha instrumento nenhum que possa garantir aquele crédito, mas ele é credor, e aí é chamado de credor quirografário, tá bom? O credor quirografário é aquele credor que não tem garantia do crédito, mas ele é credor. E o credor com garantia tornada insuficiente, que é aquele credor que mesmo que tenha um documento, alguma coisa que garanta aquele crédito dele, aquele crédito não é suficiente para saldar a dívida. Ok? E por fim nós falamos em simulação. O que é simulação? Constitui uma declaração enganosa, olha que legal, simula, né? Quer dizer, o que simula na verdade não é real, né? É uma simulação. Constitui uma declaração enganosa de vontade para prejudicar terceiros e burlar uma lei imperativa. Ok?